E se em um único instante você descobrisse que toda a sua vida foi construída sobre uma mentira? Leonardo sempre acreditou ter controle sobre tudo: riqueza, poder, destino. Mas uma simples ida a um restaurante esquecido no tempo destrói essa ilusão. Uma garçonete desconhecida, um prato de comida rejeitado, uma foto, e então a verdade devastadora: ele tem uma filha e ela o odeia. Agora, ele precisa enfrentar as consequências de um passado enterrado e de escolhas que nunca soube que fez. Mas será que um homem acostumado a comprar tudo conseguirá algo que o dinheiro não pode oferecer? Tempo, perdão, uma segunda chance. A chuva castigava a calçada enquanto Leonardo saía do carro, ajeitando o casaco para evitar os pingos gelados que escorriam de seu cabelo até a gola. Ele olhou ao redor com desgosto. O restaurante era pequeno, com um letreiro piscando fracamente, e as janelas embaçadas mal permitiam ver o interior. Ele soltou um suspiro impaciente antes de empurrar a porta, fazendo o sino acima tilintar. O cheiro de gordura e café velho o atingiu de imediato, revirando seu estômago já contrariado. Sentou-se numa mesa próxima à janela, afastando a cadeira de madeira que rangeu sob seu peso. Pegou o cardápio plastificado com uma expressão de desdém e o folheou sem interesse. Os preços baixos e as opções simples reforçavam o que ele já sabia. Este não era o tipo de lugar onde deveria estar. "Boa noite, senhor. O que deseja?" Ele ergueu os olhos e encontrou uma jovem de braços cruzados, segurando um bloquinho de pedidos. O olhar dela era neutro, mas algo na sua postura indicava impaciência. "Algo que não me faça lamentar ter entrado aqui", respondeu secamente, fechando o cardápio e o jogando sobre a mesa. Ela não se abalou. "Nosso prato especial é o mais pedido. Quer experimentar?" Ele bufou. "Tanto faz, desde que seja rápido." A garçonete anotou o pedido e se afastou sem dizer mais nada. Leonardo checou o relógio. Estava ali por insistência de um parceiro de negócios que sugeriu o encontro naquele lugar, mas o outro ainda não havia chegado. Ele teria preferido seu restaurante habitual, um local à altura de sua posição. Poucos minutos depois, o prato foi colocado à sua frente. Um ensopado fumegante, acompanhado de pão caseiro. Leonardo observou a apresentação e torceu os lábios. "Isso é o prato especial?" perguntou pegando o garfo com hesitação. "Sim", respondeu a garçonete, erguendo a sobrancelha. Ele espetou um pedaço de carne e o inspecionou antes de balançar a cabeça. "Isso parece comida de mendigo. Você realmente serve isso para as pessoas?" O restaurante mergulhou em silêncio. Algumas cabeças se viraram, e Clara, agora ele via o nome no crachá, manteve a postura firme, mas os dedos ao redor do bloco de anotações ficaram brancos. Se não gostou, posso trazer outra coisa." Ele empurrou o prato para o lado. "Não preciso provar para saber que não vale o meu tempo." Clara respirou fundo, guardou a caneta no bolso do avental e, sem uma palavra, retirou do bolso um pedaço de papel dobrado. Com cuidado, alisou-o sobre a mesa bem na frente dele. "Antes de continuar com suas ofensas", disse com a voz firme, "olhe para isso." Leonardo arqueou uma sobrancelha e pegou o papel com descaso. Mas assim que seus olhos pousaram na imagem, seu coração deu um salto doloroso no peito. A foto mostrava uma mulher segurando um prato idêntico ao que ele havia desprezado. Seu sorriso era aberto, acolhedor, seu rosto inesquecível. Helena. O mundo ao redor pareceu se estreitar, e por um instante ele se esqueceu de onde estava. Clara inclinou a cabeça. "Conhecia ela?" A pergunta veio carregada de ironia, como se ela já soubesse a resposta. Leonardo sentiu a garganta secar, os dedos apertando a borda do papel. "Onde conseguiu isso?" Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Clara cruzou os braços. "Ela era minha mãe." O impacto daquelas palavras atingiu Leonardo como um soco no estômago.
O restaurante, a chuva lá fora, o barulho dos talheres nas mesas ao redor, tudo desapareceu. Só restava a foto e o rosto impassível da garçonete à sua frente. O silêncio se estendeu entre os dois, carregado de algo que ele não sabia definir. E então Clara quebrou a tensão. Mas você já sabia disso, não é? Leonardo sentiu o peso do passado cair sobre ele como uma onda furiosa. Ele olhou para Clara, depois para a foto. O ar parecia rarefeito. Começou, mas as palavras falharam. Clara cruzou os braços. Então, conhecia minha mãe ou não? Leonardo desviou o olhar, os olhos fixos na mesa como se procurasse uma saída. Ele se forçou a engolir o nó na garganta antes de responder. Sim. A confirmação não surpreendeu Clara. Ela soltou um riso seco e meneou a cabeça. Claro que sim. Homens como você nunca olham para trás, mas isso não significa que não deixem destruição pelo caminho. Ele inspirou fundo, tentando recuperar o controle. Eu não sabia que tinha uma filha. Os olhos de Clara se estreitaram. Engraçado, porque pelo jeito, ela sabia muito bem quem você era. Ela pegou a foto de volta e a guardou no avental, como se protegê-la fosse mais importante do que continuar a conversa. Quantos anos você tem? Perguntou Leonardo de repente. 24, respondeu ela sem hesitar. Mas por que isso importa? A mente de Leonardo girou. As contas eram simples. 24 anos. O tempo exato desde que ele e Helena estiveram juntos pela última vez. Seu estômago revirou. Clara percebeu sua expressão e estreitou os olhos. O que foi? Você está pálido. Ele precisava sair dali. Agora. Empurrou a cadeira para trás, pegou o casaco e deixou algumas notas na mesa. Eu preciso ir. Clara não tentou impedi-lo. Apenas ficou ali, observando enquanto ele saía do restaurante sem olhar para trás. A chuva havia engrossado. Leonardo caminhou sem rumo por alguns metros antes de parar, os punhos cerrados. O rosto de Helena assombrava sua mente. O sorriso dela, o cheiro do verão daquela época. E então, o pensamento inevitável veio à tona. Clara era sua filha. Leonardo se jogou no banco de trás do carro, os pensamentos girando como um furacão. O impacto da conversa com Clara ainda reverberava dentro dele, criando um nó em seu estômago. Para casa, senhor? Perguntou o motorista, ajustando o espelho retrovisor para observá-lo. Leonardo abriu a boca para responder, mas hesitou. Sua cobertura luxuosa parecia sufocante agora. Apenas dirija, ordenou olhando para a janela, onde as gotas de chuva escorriam pelo vidro. O nome de Helena ecoava em sua mente, e junto dele a pergunta inevitável. Clara era sua filha? Se fosse verdade, significava que ele havia perdido 24 anos. 2 décadas e meia de momentos que nunca poderia recuperar. Primeiro passos, primeiras palavras, primeiros medos, primeiro coração partido. O pensamento foi um soco no peito. Pegou o celular no bolso do paletó e, sem pensar 2 vezes, discou um número familiar. Preciso de informações, disse assim que a ligação foi atendida. Sobre o quê? A voz do outro lado soou cautelosa. Helena. E uma garota chamada Clara. Achei que seu passado não fosse um problema seu, Leonardo. Ele cerrou os dentes. Apenas faça o que estou pedindo, Daniel. Descubra tudo. O investigador suspirou do outro lado da linha. Vai me dizer pelo menos por que isso agora? Leonardo tamborilou os dedos contra o vidro, impaciente. Só descubra e me avise assim que tiver algo. A ligação foi encerrada, deixando Leonardo apenas com o zumbido inquietante dos próprios pensamentos. As horas passaram em um borrão. Quando seu telefone finalmente vibrou, ele atendeu no primeiro toque. Diga. Daniel pigarreou antes de falar. A garota é filha de Helena, sem dúvidas. O nome dela está nos registros de nascimento. A questão é, tem uma coisa que você precisa saber. O peito de Leonardo apertou.
Fale logo. Helena tentou entrar em contato com você. Várias vezes. Leonardo sentiu o corpo inteiro ficar tenso. O quê? Cartas. Telefonemas. Ela até apareceu em um evento da sua família uma vez, mas seu pai garantiu que nada chegasse até você. O silêncio pesou como uma âncora. Você tem certeza disso? A voz dele soou baixa e ameaçadora. Absoluta. Helena passou anos tentando te encontrar, mas seu pai se certificou de que você nunca soubesse. Leonardo fechou os olhos, sentindo uma raiva amarga subir por sua garganta. Você tem provas. Estou reunindo tudo. Mas, Leonardo, acho que você precisa se preparar. Ele encerrou a chamada sem responder. O telefone ainda estava em sua mão quando ele olhou para o próprio reflexo no vidro da janela. 24 anos perdidos. Tudo por culpa do homem que o criou. Um peso esmagador se instalou dentro dele. Mas havia uma certeza. Isso não ficaria assim. Leonardo estacionou o carro discretamente a 2 quarteirões do restaurante. Observou pelo retrovisor a fachada simples, as luzes amareladas iluminando a calçada molhada. Ele não sabia o que esperava encontrar, mas algo dentro dele o impelia a voltar. Empurrou a porta com cautela. O sino tilintou, e o aroma de comida caseira se misturava ao cheiro forte de café. Clara estava atrás do balcão, equilibrando pratos enquanto anotava pedidos de clientes. Seu rosto trazia sinais de exaustão, mas sua postura era firme. Ela ergueu os olhos e seu olhar encontrou o dele. Você de novo, disse sem entusiasmo. Pois é, respondeu Leonardo, sentando-se na mesma mesa da última vez. Ela se aproximou, puxando o bloquinho do avental. Vai pedir algo ou veio só atrapalhar minha noite? Leonardo sorriu de canto. O de sempre. Clara arqueou uma sobrancelha. Você nem comeu da última vez. Talvez eu tenha mudado de ideia. Ela estreitou os olhos, desconfiada, mas anotou o pedido e se afastou. Leonardo observou cada detalhe. O jeito como ela interagia com os clientes, como mantinha tudo sob controle mesmo em meio à correria. Ela se parecia com Helena. Forte, determinada. 20 minutos depois, Clara colocou o prato à sua frente. Aqui está. E desta vez, seria bom se ao menos tentasse comer. Leonardo pegou o garfo e provou um pedaço. O sabor trouxe lembranças que ele achava enterradas para sempre. Bom? Clara perguntou, cruzando os braços. Ele assentiu. Sim, ela revirou os olhos. Que milagre! A campainha do restaurante soou, e Clara se afastou para atender outro cliente. Leonardo aproveitou para olhar ao redor. O lugar tinha uma atmosfera acolhedora, mas era possível notar sinais de desgaste. O papel de parede descascando, a máquina registradora antiga. Foi então que ele notou algo. No balcão, Clara segurava um envelope e franziu a testa ao lê-lo. Seu rosto empalideceu. Ela o dobrou com força e respirou fundo antes de guardá-lo no bolso do avental. Leonardo soube naquele momento que algo estava errado. Quando Clara passou novamente pela sua mesa, ele decidiu perguntar. Problemas? Ela parou, apertando os lábios. Nada que um cliente rico e inconveniente como você possa resolver. Leonardo segurou o olhar dela por um instante antes de soltar um suspiro. Certo. Ela hesitou, como se esperasse outra provocação, mas ele apenas voltou a comer. Pela primeira vez, Clara pareceu sem palavras. E Leonardo soube que, por menor que fosse, aquilo era um avanço. Leonardo não precisou de muito para descobrir o que havia no envelope que Clara recebeu naquela noite. Alguns telefonemas discretos confirmaram o que ele já suspeitava. O restaurante estava à beira da falência. As contas estavam atrasadas e a ameaça de despejo era iminente. Na manhã seguinte, ele tomou sua decisão. Ligou para seu advogado. Quero que quite todas as dívidas do restaurante Silva, anonimamente. Tem certeza disso, senhor? Apenas faça.
Desligou e olhou pela janela de seu escritório. A cidade se estendia abaixo dele, mas sua mente estava longe dali. Ele não sabia se Clara aceitaria sua ajuda. Provavelmente não. Mas pelo menos não perderia o único pedaço que restava de Helena. 2 dias depois, ele voltou ao restaurante. Sentou-se no mesmo lugar, à espera. Clara surgiu do fundo, os cabelos presos em um coque apressado, segurando um jornal dobrado. Ela se aproximou de sua mesa e jogou o jornal na frente dele. Quer me explicar isso? Leonardo pegou o jornal e leu a manchete. Restaurante Silva recebe doação anônima e evita fechamento. Ele dobrou o jornal com calma. Parece uma boa notícia. Clara cruzou os braços. Eu não pedi por isso. Leonardo apoiou os cotovelos na mesa e sustentou o olhar dela. Eu sei. Então por que fez isso? Ele hesitou. Porque eu podia. Clara riu, mas sem humor. Você acha que dinheiro resolve tudo, não é? Dinheiro mantém este lugar aberto, e foi isso que fiz. Ela balançou a cabeça. Você acha que pode comprar tudo, mas isso não apaga o que aconteceu. Leonardo respirou fundo. Eu não estou tentando apagar nada, Clara. Ela o olhou por um momento como se analisasse suas palavras. Então, com um suspiro, murmurou. Quem é você, afinal? Ele sentiu o peso da pergunta. Era a hora. Eu sou o seu pai. Clara piscou, como se não tivesse ouvido direito. E o quê? Sou seu pai, repetiu Leonardo, a voz firme, mas carregada de emoção. Ela ficou imóvel. Então, riu de nervoso. Você só pode estar brincando. Não estou. Clara deu um passo para trás, negando com a cabeça. Não. Você não pode simplesmente aparecer e dizer isso. Leonardo se levantou devagar. Eu não sabia, nunca soube. Os olhos dela brilhavam com raiva e dor. Você teve 24 anos para descobrir. Eu fui impedido. Clara apertou os punhos. Isso não muda nada. Você não estava lá. Você nunca esteve lá. O silêncio se instalou entre os dois. Então, sem mais uma palavra, Clara virou as costas e saiu pela porta dos fundos. Leonardo ficou ali, sozinho. E pela primeira vez, sentiu que talvez fosse tarde demais para corrigir o passado. Clara caminhava sem rumo pelas ruas, o vento frio cortando seu rosto. As palavras de Leonardo martelavam sua mente. Sou seu pai. Ela apertou os olhos, tentando afastar a dor que subia por sua garganta. Seu pai. Um completo estranho. Um homem que nunca esteve lá, mas que agora, do nada, decidia aparecer. Ela não queria acreditar. Mas, no fundo, algo dentro dela sabia que era verdade. Sem perceber, seus passos a levaram até o cemitério. Parou diante da lápide de Helena, o mármore úmido pelo sereno da noite. Você nunca me contou, sussurrou. Por quê? O silêncio foi a única resposta. Clara passou os dedos pelo nome da mãe gravado na pedra fria. Se Helena tivesse contado a verdade, sua vida teria sido diferente. Ela ficou ali por um tempo, até que finalmente suspirou. Precisava de respostas. Na manhã seguinte, voltou ao restaurante. Quando entrou, encontrou Leonardo sentado em sua mesa habitual, um café intocado à frente. Ele levantou os olhos ao vê-la. Clara puxou a cadeira e sentou-se à sua frente. Eu preciso entender uma coisa. Leonardo manteve a calma. Pergunte. Ela entrelaçou os dedos. Se não sabia sobre mim, por que agora? O que fez você aparecer? Ele inspirou fundo. A comida. Clara franziu a testa. O quê? O ensopado. Quando provei, soube na hora. Era o mesmo que sua mãe fazia. Clara ficou em silêncio. Leonardo continuou. Quando descobri quem você era, fiz questão de saber a verdade. Meu pai escondeu tudo de mim. E eu... Ele pausou, encarando a xícara de café. Eu falhei com vocês duas. Clara respirou fundo. Você não pode mudar o passado. Ele assentiu lentamente. Eu sei, mas posso tentar fazer parte do seu futuro. Ela desviou o olhar.
o coração apertado. Eu não sei como lidar com isso. Nem eu, admitiu ele. Os dois ficaram em silêncio. Então, Clara soltou um suspiro cansado. Tem uma coisa que você precisa saber sobre mim. O quê? Ela o encarou. Eu não confio fácil. Leonardo assentiu. E eu não desisto fácil. Ela sorriu de leve, apesar de tudo. Por enquanto, isso bastava.